Saudações, povo brasileiro, bem-vindos ao Classe S e esse é o novo quadro chamado Os que Realizaram. E esse é sobre o Steve Jobs. Bom, a gente escolheu esse cara, vamos escolher diversas personalidades da história pra falar um pouco sobre elas. Eu sou um grande fã de história, mas nesse caso ainda não está tão impregnado nessa ciência. Ele é bem recente a sua morte, então, mas mesmo assim não tira o fato dele ser uma personalidade muito importante para a história. Mudou diversas coisas e nós vamos falar um pouco sobre ele, independente da sua opinião. Se você quiser, faz um blog também. Bom, pra começar, o que a gente pode falar sobre ele? Ele mudou tudo que você possa imaginar. Vamos lá, contar no dedo. Ele mexeu com filme, com a música, mexeu com o que mais? Com computadores. Eu acho que é o mínimo que se pensa dele. Com a internet, entre outros fatores na sua humilde vida. De vídeo. Mas música, fala aí, que música, que ele mudou nessa porra? Música, quando ele começou a colocar, ele teve a ideia de baixar a música pelo iTunes. Você não baixava, você comprava, né? E certo. Era na época da pirataria. Certo. E todo mundo tava com medo, mas ele foi lá e bateu a cabeça na mesa e falou que queria. Certo. Aí, em vez de você comprar um CD, no CD tem 12 músicas, você gosta de uma só e vai gastar R$40 no CD, certo. Você entra no iTunes, paga $99, ou 99 centavos olha só. de dólar e compra uma música. Ou 8 músicas e vai variando o preço. Olha Isso aí. era na época da pirataria. E hoje em dia eles ganharam muito dinheiro. Eu acho que quando se fala em Steve Jobs, a primeira coisa que vem na mente é iPhone. a tecnologia touch. Mas Mas eu, como um leigo, eu sei que a Microsoft fez primeiro. Bom, ele fez o tablet primeiro. Sim, um Mas tablet. Isso, o tablet, foi mal. Mas eles fizeram não sei se é o Windows Phone, mas é como se fosse o Palm, que era um celular touch, mas era de canetinha, que era horrível. Certo, então, de certa forma, as pessoas dizem agora que o Bill Gates tenta fazer o tablet, tá plagiando A Apple. a Apple, mas é ao contrário, certo? Entre aspas, o Steve Jobs, o Bill Gates fez primeiro Mas e foi o um sucesso. sim, o Steve Jobs fez o que fez. Eu acho que é isso que mostra o quanto ele é foda, que ele pega um produto, cria uma necessidade pra você, porque você não precisa dessa porra, que é absurdamente fácil de usar. Você pega a parada, você aprende em segundos. É muito orgânico como você mexe aquilo. E é genial. Ele tem também um avanço pra tecnologia. Mano, com ele nós tivemos uma velocidade, um avanço na tecnologia tão absurda que ele pensava em 10 anos pra frente. Que é bem legal. Bem legal. Então, Gustavo, o que ele mudou de cinema que você falou antes? Cinema. Quando ele foi demitido da Apple, Steve Jobs. Steve Jobs foi demitido da Apple, da Certo. própria empresa que ele criou. Como se tivesse um filho e ele fosse arrancado dos seus braços. Nossa. Que tocante. Essa tocou. Ele foi demitido por causa que ele era meio louco. Mas aí ele comprou, como se fosse a LucasArts, um pedaço dela, uma porcentagem, e criou a Pixar. E ele pagou 10 milhões, só 10 milhões, pouquinho, né? Pra comprar... Um pedaço da LucasArts. Hã? Lucasfilmes, foi mal. E Tá bom. foi indo, né, com o tempo. Aí tinha o Lester, que é o cara das ideias. E aí em 95, né, veio uma ideia de fazer um desenho sobre brinquedos animados com vidas. Olha aí. E aí surgiu o Toy Story, Olha o Steve Jobs aí. o melhor filme de todos. Calma, que exagero. Animação, calma. Foi a primeira animação feita em computação gráfica. Aí com a Pixar veio alguns sucessos, como Toy Story 2, Toy Story 3, Nemo, veio o Up, veio alguns que eu esqueci, Monstros S.A. e vieram arrecadando fortunas de dinheiro. Tem gente que fala que poder americano ganham com guerra, ganham com... Indústria bélica. Sim, já foi um tempo, mas hoje em dia o maior ganho nos Estados Unidos é com cinema. Na verdade é com videogame. É com videogame? Videogame. Eu acho que esse ano não, hein? 4 sim. milhões com Vingadores e sei lá quantos milhões com Batman. Sim, com videogame. Certo. E depois, quando ele meio que se retirou da Pixar, né? Porque ele trabalhava na Pixar e na Apple. Depois ele conseguiu vender, sabe por quanto? Por quanto? 7,4 bilhões. Tipo, é o PIB do Brasil. Não sei, é o PIB... é maior que o PIB do Haiti. Que mancada. Que mancada. Corta isso. Se tiver alguma haitiense vendo. É maior que o PIB da Bolívia, eu posso falar isso. Você não vai entender, mas eu entendi. Eu também. Por que eu posso falar?
Mano, ele chega... Dá pra comprar um... O que dá pra comprar? O que é? Dá pra comprar uma ilha. Não, mas o que é isso? Eu não consigo imaginar isso Eu também não sei o que é isso. em papel, sabe? Não tem, mano. É a Amazônia inteira, velho. E qual foi a contribuição do Steve Jobs para o videogame? Angry Birds. Na verdade, Angry Birds. o Steve Jobs, no começo da carreira dele, ele trabalhou na Atari. Really? Ele fez alguns jogos. Eu acho que ele era programador. Olha aí. Caralho, hein? Deveria aprender. Você leu a bibliografia dele, né? Li a bibliografia dele. Você tem alguma parada? A gente vai tentar resumir a vida dele em 8 minutos. 8 minutos. Mas dependendo, sei lá, o tamanho desse vídeo. A gente não vai falar sobre tudo, mas saiba que ele foi significativo para diversas outras coisas. Nós estamos comentando algumas pequenas coisas que nós sabemos e que gostaríamos de falar. E já que você leu o livro, a biografia dele, o que você pode falar sobre algo curioso? A Apple foi criada em 76, em abril de 76. Caralho, você lembrou disso? Para um cara que criou a Apple na garagem do seu pai, foi meio para onde ele chegou muito grande. Ele não fazia computador, ele fazia como se fosse uma placa-mãe e vendia sem caixa. Sem caixa, você montava só a caixa. Na verdade, gabinete. Aí, não era ele que fazia, era o Wozniak, era a mente que brilhava tudo, que fez o Apple II. Ele só sabia como valorizar o produto, um empreendedor, como apresentar. Ele manda bem na fala, né? O Steve Jobs, ele cursou Stanford e aí deu alguns paralelos na sua vida, ele não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Olha aí, Estados Unidos, né? Então, ele trancou a matrícula, né? E tem gente que fala que nos Estados Unidos só não estuda quem não quer. Olha só. Ele é só um pouquinho, cara. Só um pouco. Só um pouco. Aí ele trancou a faculdade, mas frequentava as aulas ainda. Ia lá, via e teve um dia que ele viu a aula de tipografia, Sei lá, o que tá falando. que é do espaçamento da letra do Word, vamos supor o Word, porque até a Apple usa o Word. Certo. E aí como você vai usar o mesmo espaçamento da letra I, que é um palito, para a letra D, aí não dá, aí ele colocava o mesmo espaçamento igual na formatação da letra. O Steve Jobs, ele era meio louco, ele não tomava banho, porque ele falava que você criava fungos, mas ele vivia à base de salada e fruta. E ele teve uma época que ele só comeu maçã na sua vida, por isso que veio o nome Apple. Olha só, eu tava discutindo isso esses dias, sabia? Desculpa, por que é a maçã? Aí vieram falando assim, por causa que é o fruto do pecado, de a sabedoria de Deus. Ah, é? Ele é ateu, né? Até o budista. Não fala, não. Ele é budista porque ele faz viagem pra falar com os Buda dele, que é a outra vida, sei lá, dele. Ah, ele faz isso. Então ele tem uma religião. Ele fazia umas viagens com a família dele depois. Não, viajar não quer dizer que religião. Não, ele ia buscar o espírito lá. Não sei o nome, como é que é o nome? Ele ia buscar o Sr. Koema, do Yu Hakusho. O guia espiritual dele. É, Guia espiritual, então é Shaman King. Xamã King. Ele ia procurar. Ele ia buscar o seu Ki interior pra virar um Super Saiyajin. Caramba, fomos de Yu Hakusho, Shaman King, Dragon Ball. Caralho, esse Ele Jobs pegava é sua foda. Beyblade e fazia... Agora é Beyblade. Tem uma fazenda que eles iam, que eles só comiam maçã, plantavam maçã, comiam maçã, faziam sexo, usavam DLC, usava droga, tudo na vida. E comia maçã. E não tomava banho. Claro. E ele andava descalço. E ele ia trabalhar na Atari descalço, fedendo. E chamavam ele de hippie. Eu sei de um caso que eu ouvi em um podcast por aí, que ele era ele era malvado. Malvado. Ele chegou a demitir pessoas gritando, tipo, você é um filho da puta, vai embora daqui. Que num elevador, que ele era malvadão. Era um perfeccionismo tão extremo que às vezes ele magoava pessoas. Ele era evil. Teve uma vez que ele tava com o escritório dele e aí eles falaram, vamos sacanear o primeiro cara que entrar aqui. Aí, mesmo se o cara era bom ou não, aí eles começaram a ofender o cara, você não tem capacidade disso. E o cara até chorou. Certo. O Steve Jobs, quando foi abandonado da sua humilde empresa, criador da sua empresa, Ele fez a Next. ele criou a Next. Olha, caramba. Como se fosse uma rival. Sei. Aí ele deu 20 milhões pro Steve Jobs. Ele deu 20 milhões. Eu manjo, eu tô ligado. Eu sei que você falou, Ele ele era- deu 20 milhões, sendo que eu nem falei, você falou do governador. Sabe o governador do Walking Dead, então? Ele deu 20 milhões. Governador do Walking Dead, governador texano. Você não sabe do Você Walking falou Dead? Walking Dead, Então. não tem nada a ver com governador. É porque o Walking Dead tem um governador. Ah, tá bom. Aí o cara deu 20 milhões pra ele, como se fosse um investimento. O pra ele governador comprar do um computador. Texas. Eu acho que é do Texas. Steve Jobs estava criando o computador, mas não criando de um ano pro outro. Ele demorou 3 anos pra fazer esse computador. E quando ele fez, o computador era tão foda, que ele era muito caro.
Ele custava acho que 28 mil. Caralho. Você sabe exatamente 28,50 centavos. Não, não é 28 centavos, acho que era 28 mil. Porque era muito caro, era só tipo faculdade que conseguia comprar pra fazer pesquisa, trabalho. Aí o Tim Byrne, ele usou o computador da NET pra criar o www, que é o World Wide Web. World Wide Web. Simplesmente ele começou a colocar imagens. Porque já tinha internet com 56K, que era só texto. E aí começou a ter fotinhos. Olha só. E futuramente, né, você que acha que o Steve Jobs não mudou a sua vida, né, ele só fez o computador pro cara criar o seu Facebook. Você falar com a sua mãe, Você falar com a sua avó, você falar com a sua namorada. você falar com o seu cachorro. Legal. Comunicação, né, velho? Comunicação. Comunicação é tão importante. Por exemplo, ele falou da criação do Facebook. Entretanto, a criação, essa contribuição do Steve Jobs para, por exemplo, o Facebook, no caso, indiretamente ele só influenciou a Primavera Árabe, que através desse tipo de comunicação, através do uso da internet, iniciando no Marrocos, passando pro Egito, passando por um monte de lugar do norte da África ali, ele só fez a Revolução de Jasmim, indiretamente mudando o mundo aí. Então tá, considerações finais. Bom, a gente falou alguns feitos, algumas influências diretas e indiretas, como a facilitação da comunicação, ajudando tantas revoluções aí pelo mundo, essa facilidade, esse avanço tão rápido que, sei lá, foram... Parece plano de metas do Juscelino Kubitschek, mas foi 1 ano em 10. Mas, sei lá, foi muito pra frente. Ele acelerava muito o processo criativo e da parada. A distorção da realidade. 1 ano em 10 é o contrário, né? 10 anos em 1. 10 anos em 1. 10 anos em 1. Ele acelerava muito, mano. E indiretamente e diretamente ele ajudou e mudou o nosso jeito de pensar e agir. Ele revolucionou a indústria. Porque quando a gente nasceu, a gente já tava no meio da indústria. Certo? Certo, né? Revolucionou a indústria, revolucionou o cinema, revolucionou A música. a Revolução Árabe, Revolta de Jasmim. Ele revolucionou cinema, música, Internet. nossa A vida, computação. nosso jeito de pensar e agir. Olha só. Ele criava tendências, mano. Isso qualquer um faz, né? Ah, é? Vai lá fazer. Até o Neymar faz. Ele revolucionou a tecnologia. Enquanto todo mundo não tava querendo celular touch porque era uma bosta, Ele foi lá e toma. E fez o iPhone. E agora, porque você pega um celular hoje, tem teclado ou botão. Você sente até mal, né? Tipo... Você pega seu celular assim, aí o pessoal vem e fala, nossa, você tem isso. Não, isso é idiotice, mas... Tinha um iPhone 5 do bolso. Foda-se. E você tem um celular com lanterna ainda. Eu tenho. O meu é de jogo da cobrinha ainda, sabe? Enfim, ele é divisor de águas pro mundo, assim como outros que a gente vai falar. Ele é peças quadradas e buracos sem ondas. Continue faminto, continue tolo. Bill Gates and Steve Jobs were never ordinary kids. Why only computers? Because they do what you want them to. And while they didn't know it then, their paths would cross There's something really going on out there in California. to change their lives and change the world. I don't even think IBM knows who we are. Good. That's our stuff. You realize that's like stealing from a book? Dude, I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. We wrote some of your language. It's good to see you. Okay. You just point. Their race to the top will turn technical evolution into cultural revolution. You guys are supposed to be writing programs. You demolished that guy. That's all you know how to do is tear people down. Steve Jobs is killing us. They make the stuff for selling IBM look about a decade out of date. I want it. It's apples. We can't just go and steal it. I want it! They would take on the world and take on each other. You know what they say in the mafia? You keep your friends close and your enemies closer. We're here for our 9:30 with your president, Mr. Gates. You a pirate? Oh, yeah. Yeah, absolutely, Steve. Success is a menace. It fools smart people into thinking that they can't lose. Copies of your windows just started surfacing here. You took our stuff, Bill. I believed you. There may be some similarities, Steve. Similarities? Try theft. Get real, will you? I got there first. I got the loot, Steve! The era of competition between us
is over. See how two 20-year-old kids stole a multi-billion-dollar industry from America's corporate giants. Noah Wiley as Steve Jobs, Anthony Michael Hall as Bill Gates. Pirates of Silicon Valley.